Oi, eu sou a Isabela, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Gente, faz muito tempo, né? Pois é, eu acho que eu vou ter que me apresentar novamente, né? Porque assim, vou explicar por que eu sumi durante tanto tempo. Minhas aulas voltaram. Sim, agora, em março, acho que foi em março. Gente, demorou muito pra voltar por causa da greve. Eu já expliquei aqui em algum momento, eu acho, sobre a greve que aconteceu na minha escola. É, mas enfim, demorou, mas voltou. E agora eu estou na escola. E aí demorei pra me adaptar, e aí por isso que eu fiquei um tempo sem aparecer por aqui, mas agora voltei, gente. Esse canal não vai ser abandonado, se Deus quiser, se essa for a vontade do nosso Papai do Céu, não será abandonado, continuarei aqui firme, forte, perseverante. O episódio de hoje tem muito a ver com isso, com escola, com pessoas. Hoje a gente vai falar sobre influências. Porque eu acho que eu tenho muito local de fala nesse ambiente, né? Porque assim, eu sou uma pessoa, infelizmente, muito influenciável. É, e eu estou inserida num contexto muito perigoso para influências ruins. Eu estudo numa escola federal aqui no Rio de Janeiro. E as pessoas da minha sala, majoritariamente, não são cristãs. Mas, por incrível que pareça, eu já estive em locais piores, com relação a influências do que agora onde eu estou. E eu vou contar a minha experiência para vocês. Há alguns anos atrás, eu estudava numa escola particular lá em São Paulo, porque eu morava lá em São Paulo. E essa escola, ela não tinha muita doutrina, assim, mas os alunos e os professores, eles eram completamente opostos àquilo que a palavra fala pra gente ser. E eles ficavam o tempo todo, principalmente os alunos, ficavam o tempo todo falando coisas contrárias à palavra e falando que crente era insuportável, que crente não presta. Sempre me sentia incrivelmente ofendida quando alguém falava alguma coisa contra a minha fé. Então, por exemplo, quando eu dizia assim, ai gente, domingo eu não posso fazer tal coisa, por exemplo, fazer um trabalho. Domingo eu não vou poder me dedicar tanto a esse trabalho porque eu vou estar na igreja. Aí as pessoas me olhavam meio torto, assim, ficavam tipo, entendi, é verdade, você é crente. Naquela época eu me sentia muito ofendida quando isso acontecia, quando as pessoas me tratavam diferente por eu ser cristã, porque eu queria fazer parte de um grupo, sabe? Eu tinha muito essa necessidade de me sentir pertencente a algum lugar. Eu não sentia que eu pertencia à cidade, eu não sentia que eu pertencia à escola, eu não sentia que eu pertencia a nenhum grupo de pessoas ali. Então eu me sentia muito deslocada e isso me deixava muito mal, porque eu queria fazer parte de alguma coisa, eu queria, eh, ser, sabe, estar incluída em alguma coisa, mas eu não conseguia, porque eu era muito diferente daquelas pessoas. E aí, essa necessidade por aprovação começou a se tornar uma coisa maior. E aí eu comecei a usar roupas mais curtas, coisa que eu não usaria. Gente, assim, eu acho que vai muito de igreja para igreja, de doutrina para doutrina, vai muito de como o Espírito Santo te convence, do que o Espírito Santo fala pra você fazer, fala pra você deixar de fazer. Mas assim, eu nunca me senti confortável usando roupa curta. Nunca me senti confortável usando roupas que mostravam muito do meu corpo, porque a gente tem que preservar o templo do Espírito Santo, sabe? E de acordo com o que eu acredito, o meu corpo, ele tem que ser preservado. Então, eu sempre usei roupas mais comportadas. Só que eu queria me encaixar nos grupos. Eu queria fazer parte de algum grupo social na minha escola. Eu queria ter amigos no meu condomínio. Eu queria me sentir pertencente àquele lugar. Então, eu comecei a usar roupas mais curtas. Não só isso, comecei a escutar músicas do mundo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre músicas seculares aqui, porque eu acho que é um tema muito importante. Tem muita gente falando sobre esse tema atualmente na internet, o que é ótimo. Voltando aqui ao ponto, uma coisa começou a levar a outra, um abismo começou a levar para outro abismo. E falando aqui para vocês, parecem coisas pequenas, e de fato não são coisas tão horríveis assim. A questão é que eu estava me distanciando dos meus princípios. Eu estava me afastando do Senhor pouco a pouco. E eu estava me permitindo ser moldada pelos padrões do mundo. Tudo isso porque eu não estava firmada de fato na palavra do Senhor.
E agora sim a gente entra no ponto principal desse vídeo, que é: apegue-se à palavra do Senhor. Hebreus 2:1. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Timóteo 1:13. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Esses versículos nos mostram a importância de tornar a palavra parte de quem nós somos, de nos apegar à palavra de tal forma que a gente não caia em tentação. Se apegar à palavra para que a gente seja capaz de combater ao inimigo usando a palavra como nosso escudo. Assim como Jesus no deserto, quando ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, ele não combateu o diabo com a imaginação dele, com o que ele estava sentindo na hora, mas todas as vezes que ele derrotou o diabo, que ele combateu o diabo ali no diálogo, quando o diabo tentava ele, falava: "Se você é mesmo filho de Deus, se você é mesmo filho de Deus, então faz tal coisa". O Senhor Jesus combateu o diabo com a própria palavra de Deus. E é isso que a gente tem que fazer, porque a gente não vai conseguir combater o diabo com o fogo do Espírito Santo que a gente está sentindo naquele momento. Principalmente porque, na maior parte das vezes que nós somos tentados, é porque estamos fracos no espírito. Porque o diabo, ele espera o momento da nossa vulnerabilidade para nos atacar. Então, se estamos vulneráveis, a gente não vai estar sentindo nada no momento que a gente for tentado. Por isso mesmo que ele está tentando a gente, para que seja mais fácil da gente cair. E é por isso que a gente tem que se apegar à palavra, ler a palavra dia e noite, meditar na palavra dia e noite, para que a gente não caia em tentação, para que a gente saiba como combater o diabo. Esse vídeo foi um pouco mais curto, mas era só para não ficar muito tempo sem aparecer aqui e também porque eu acho esse tema muito importante, especialmente se você é jovem, se você é adolescente, se você é um jovem adulto ou se você é criança. É muito importante que você comece a ler a palavra desde novo e leia a palavra. Tenha pressa de ler a palavra e medite na palavra. Quando eu falo tenha pressa de ler a palavra, não é para você ler correndo, não. Mas não abra mão do seu tempo com Deus. Não abra mão do seu tempo meditando na palavra do Senhor. Convide o Espírito Santo para ler a palavra junto com você e para revelar a palavra a você, porque a palavra de Deus é viva. Ela não é só um livro qualquer. Não é palavra morta, mas é palavra viva, que se renova todos os dias. Então, seja sensível, esteja disposto a ler a Bíblia, a meditar na palavra e a tornar ela parte de quem você é. Amém? Até o próximo vídeo. Amo muito vocês. Que o Senhor esteja com vocês. Tchau!